E aí, pessoal, como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde ou boa noite. E eu voltei, né, com os vídeos, porque a gente tem que terminar de ver essa matéria. A gente está terminando aí a Primeira Guerra Mundial. Nós estamos na página 29, quando eu passei para vocês alguns exercícios sobre os refugiados de guerra. Espero que vocês tenham acompanhado aí direitinho. Eu vou mandar daqui para frente as correções por documentos, tá? Eu vou escrever e vou mandar para vocês por documentos. Por quê? Porque eu quero que vocês corrijam esses exercícios em casa, façam eles primeiro, depois corrijam com o que eu for enviar para vocês. E assim, através da correção, se vocês tiverem dúvida, quando a gente for fazer a nossa live, você pergunta durante a live. Eu não vou explicar a matéria durante a live. Na live, eu vou tirar dúvidas de exercícios e de matéria. Então, eu vou explicar aqui, aí nas folhas lá do livro, se você tiver marcado alguma coisa que você não entendeu, você passa e na live você pergunta. Porque pode ser que um de vocês não esteja online comigo e aí eu passei na live e passa batido e a gente perde a explicação. E aí a gente não fez prova ainda, com certeza vai cair algumas coisas da Primeira Guerra Mundial, então é necessário a gente ter esse contato por vídeo, então as explicações vão ficar por vídeo e os exercícios, respostas, né, também serão por documentos, porque fica gravado e você sempre vai ter acesso a eles. Então não tem desculpa de perder. Então os horários você é que vai decidir. Então você que decide o horário que você vai acessar os vídeos, assistir os vídeos e resolver os exercícios. O único horário que não dá para você decidir vai ser nas lives. É por isso que a gente está gravando, ok? E aí, a última coisa que a gente passou no livro foi na página 29. Lembra, né? Tá falando sobre os refugiados. Então, as respostas dos exercícios eu vou mandar para vocês pela plataforma, e aí é tranquilo. Então, nós vamos para a próxima página. E aí, a próxima página é a página 30. Sai a bicicleta, Primeira Guerra, outras mudanças. No caso da Bela Época, que é aquela época que antecede a guerra. Tem muita gente que acha engraçado chamar de Bela Época, porque era uma espécie de paz armada. Todo mundo estava se armando, esperando o estopim da guerra. E Paris era o grande centro, né, de arte e de glamour, acabou também se tornando um dos centros de guerra, né? A França entra na guerra. E aí, por que esse momento e por que essa foto? Você tem duas fotos aí, as imagens das mulheres, como elas se vestiam antes da guerra, uma ideia das roupas dela em Paris, né? E aqui você tem uma outra mulher também durante e depois da guerra, como que a vestimenta muda. E é disso que nós vamos falar. Tem muita gente que acha que considera a Primeira Guerra Mundial o nascimento do feminismo, né? Tem outros que falam que o feminismo já estava andando já desde a primeira Revolução Industrial, quando as mulheres começam a trabalhar nas fábricas. Mas fato é que a importância da Primeira Guerra Mundial para o feminismo, para a luta das mulheres em relação aos seus espaços, que tem sido conquistado, ainda não conquistou, né? Está longe ainda de conquistar algumas coisas assim, mas já conquistou muita coisa relevante, mas está longe de conquistar a igualdade que a gente deveria considerar. O patriarcado, o machismo, ele ainda é muito preponderante, até porque a nossa cultura, né, a nossa sociedade, ela está muito ligada nessa ideia do homem e que a gente considera hoje machista, né, que na época não era chamado de machismo, achava aquilo normal. E está muito ligada ao momento da época. Então, por exemplo, o pensamento de onde a mulher deveria estar, de como ela deveria se vestir, como ela deveria se portar, também ele é bem marcante até no Fordismo e no Taylorismo, que é um modo de produção da época. Que aí vocês lembram, vocês sabem disso, em geografia vocês estudaram, em história também vocês estudaram, como que Ford produzia, a linha de montagem. Então cada ser humano ali trabalhando naquela linha de montagem, ele tem uma função e somente aquela função. E a produção é uma produção que a gente chama de produção dura, ou seja, dentro daquela fábrica, aquele carro que está sendo produzido, Ford T, por exemplo, ele vai ser produzido só daquele jeito. Então, a mesma fábrica em outro lugar do mundo, mesmo que aquele outro lugar do mundo não tenha asfalto, as ruas sejam de pedras, o carro será produzido igual. Ou seja, o pensamento da época, ele não era flexível, ele era duro. Tudo que era produzido era uma forma de produção dura. E esse pensamento, ele é refletido, essa forma de produção é refletida de como a sociedade era. Então, eles olhavam para um homem e falavam, esse é um homem, a função dele é isso, isso e isso. Olhava para a mulher e falava, essa é uma mulher, a função dela é isso, isso e isso.
Então a função da mulher era dura. Então as mulheres que podiam, né, elas tinham que ficar em casa, elas viam em ficar em casa uma coisa bacana, de ter filhos, de ter que cuidar do marido. Tinha propagandas nos Estados Unidos que ensinava a mulher a fazer massagem para o homem relaxar depois que chegasse em casa, porque esse seria o papel da mulher. E quando eu falo que elas achavam bacana, porque como é pregado isso, as mulheres que podiam fazer isso via nessa postura como uma coisa positiva, tá? Mas isso vai sendo quebrado com os tempos. E uma das coisas que fez com que isso fosse quebrado é a Primeira Guerra Mundial. Então, nesse texto aí nós temos, né, na Primeira Guerra Mundial, explicando, ó, os homens, eles foram para os campos de batalha, as mulheres ficaram fora de casa, porque para substituir os homens nas fábricas que foram para a batalha, tinha que ser a mulher. Então, tudo que era produzido por homem começou a ser produzido para a mulher. E aí, o livro, esse texto, ele vai dar o exemplo, por exemplo, da bicicleta. Lógico, nós temos vários outros exemplos que dá para poder usar, mas a questão da bicicleta. Porque quem ia para a fábrica eram os homens, de bicicleta. E aí, obviamente, o homem usava o quê para poder ir de bicicleta? Calça. Então, o terno do homem, a calça que o homem usava, servia direitinho para usar de bicicleta. A mulher não tinha calça, a mulher não tinha terno. Então, como é que ela vai para a fábrica trabalhar? Aí que a mulher começa a usar calça, por exemplo. Começa a usar terno. E no seu livro tem uma foto, tá? Mostrando como que a mulher está usando uma calça e um terno de bicicleta para trabalhar nas fábricas. Então elas vão até as fábricas, elas vão trabalhar com armas, tá? Bombas. Aqui eu trouxe umas fotos que dá para mostrar as mulheres. Todas essas fotos que vocês estão vendo aqui, ó, são mulheres trabalhando, tá? Torneira mecânica, entregando, sei lá se isso é leite, tá vendo? Reparem as roupas de como que elas estão sendo alteradas. Tá vendo essas botas? Não existiam botas para as mulheres nessas questões. Olha a roupa que ela está usando. Ela está usando um vestido. Não era para estar usando vestido nesse momento. Aos poucos, começa a se mudar. Qual que seria a função da mulher? As borrachas. A borracha, né, que é muito usada para a guerra. Como é que a fábrica... Todas as grandes fábricas, por exemplo, estavam fazendo borracha para carro. Agora estão fazendo borracha para os tanques de guerra. Fazendo borracha para as motos de guerra. Toda a indústria está voltada para a guerra nesse momento, em qualquer um dos países que estão envolvidos na guerra. Então, quando a guerra acaba, os que sobrevivem voltam para casa, eles vão encontrar uma mulher usando calça, que sabe trabalhar numa fábrica, que ganha dinheiro e que não vai depender tanto do homem para poder sobreviver. Óbvio que essa mentalidade de que o homem é o dono da casa, é o chefe da casa, ainda vai se manter, ainda se mantém até os dias de hoje, porque a gente não escapou disso. Porém, esse início dessa independência da mulher nesses países que enfrentaram a guerra vai dar o pontapé inicial para esse feminismo que a gente conhece hoje. E nos anos 80 ainda mais forte. Nos anos 80 foi até mais forte do que hoje, porque na época a gente teve enfrentamentos mais diretos. E aí, essas mulheres, elas vão estar diretamente ligadas com a produção dos seus países. Elas vão estar começando a acostumar a ganhar seu dinheiro. Aí, ó, armas. Elas produzindo balas, né? Aí dá pra você perceber. Era para ir para frente, por que tá voltando? Isso. Olha, quantas mulheres trabalhando, a quantidade de mulheres que passam a trabalhar em diversas áreas, no campo, toda a função do homem vai acabar sendo assumida pelas mulheres e as crianças também mais cedo. Então, esse fim de guerra, né, quando a guerra termina, esse mundo que a gente conhecia deixa de existir. Ele passa a ter características novas. Então, a gente não pode desconsiderar o papel da mulher nesse momento. E aí, como a gente está terminando de falar da Primeira Guerra Mundial, a gente tem que entender que o próximo capítulo, que vai ser sobre a Revolução Russa, a gente vai dar uma recuada no tempo, e é importante vocês terem em mente que durante a Primeira Guerra Mundial a Rússia participava. Ela estava lá do lado da Inglaterra e da França, mas ela sai da guerra 2 anos antes da guerra acabar, porque dentro da Rússia estava acontecendo, desenrolando lá a Revolução Russa, que nós já falamos isso em sala de aula. Então, essa Revolução Russa, que a gente vai estudar no próximo capítulo, também tem muitas características interessantes que a gente pode falar sobre as questões das mulheres, quais são os papéis delas lá. A gente vai falar disso depois. Mas fiquem com isso na cabeça, porque durante o ano a gente vai voltar na temática feminina, na temática das mulheres, e como que aos poucos a gente vai percebendo que os direitos que deveriam ser comuns, né, o direito ao homem, o direito ao cidadão, a Carta
a gente estudou lá da Revolução Francesa, deveria ter sido alcançada pelas mulheres lá desde a época da Revolução Francesa e não foi, como que esses direitos aos poucos eles vão galgando, eles vão acontecendo. Sufrágio universal, quando a mulher começa a poder votar, como que isso vai ocorrer no Brasil, tá? E na medida que a gente vai estudando isso, né, sobre as questões das mulheres durante esse século XX, a gente vai percebendo, nós agora, no século XXI, 2020, como que a gente enxerga o papel da mulher. E como que essas questões ainda incomodam a sociedade de falar. Tem gente que chama de extremismo, né, quando a mulher é extremamente feminista, tem outros que falam que é mimimi, mas esse embate dessa discussão do feminismo, né, hoje na sociedade, ele decorre já faz mais de 100 anos. Então, bem mais de 100 anos. A gente consegue perceber que ainda está em processo de construção. A gente ainda fica imaginando que daqui a alguns anos a gente não vai precisar de ficar tratando sobre esses assuntos com medo ainda de pessoas imaginarem que são assuntos retrógrados ou que não deveria estar se tratando dessa forma, tá? Pessoal, é isso. Os exercícios eu vou pedir para vocês, vou escrever para vocês onde é que vai ser e quais serão os exercícios. Não vou pedir todos os exercícios, tá? Vou deixar na plataforma para vocês. Vou deixar que a semana inteira vocês façam. E aí, a live, eu vou marcar para vocês que dia que vai ser a live. Quando eu marcar a live com vocês, vocês acessem. Se vocês estiverem fazendo os exercícios e tiver dúvida, use a live para tirar as dúvidas. Se não tiver feito, não tem problema. Semana que vem eu cobro esses exercícios, tá? Porque não são poucos e é bom que vocês façam aos poucos, porque não são só os meus, tá? É isso, pessoal. Fica um abraço. Tchau.